E a pergunta que não quer calar. Dates. Se você quiser Tivemos. falar, se não quiser, também precisa. Tivemos alguns, mas a minha personalidade não bateu muito com as dos americanos. Você teve muitos... Sem ofensas. Temos um americano no quarto. No estúdio. No estúdio. É que eu ia falar room, aí eu esqueci como que... Ah, é verdade, amiga. Então, mas você saiu bastante com... Eu tentei Ou, tipo vários, assim... mas eu meio que... Eu não gosto muito desses aplicativos. Eu me sinto mal, parece que eu tô escolhendo cardápio, sabe? Comida. É. Então, E não principalmente curto a muito. gente, porque assim, aqui nos Estados Unidos é super natural as pessoas conhecerem outras pessoas em aplicativo de namoro. Mas pra gente no Brasil, isso é até, tipo assim, perigoso, Tava né? ainda meio É, começando. a gente fica meio, tipo, com medo, sei lá, tipo, uma pessoa que a gente nunca viu. E às vezes a pessoa vem buscar você em casa, né? Que geralmente a gente não consegue dirigir, então os meninos vêm na sua casa e tudo. Assim, na sua casa, tipo, lá de fora. Que a host feminino não deixa ninguém entrar na casa, não. Então, pra mim, eu tinha um pouco de medo no início. E você? Cara, eu não tinha medo de nada. Eu não sei explicar. Eu tava conversando isso com a minha amiga alemã, que quando ela voltou, e a gente fazia cada coisa que vocês não têm ideia. Tipo, a gente realmente não tinha medo. A gente anda na rua de noite, de madrugada. Sério, a gente já voltou da praia 10 horas da noite. Não tem nada. A praia daqui, gente, ela é escura. Não tem luz. Então, assim, dá 6 horas, todo mundo vai embora. É verdade. Tava lá as duas aleatórias curtindo, só não querendo voltar pra casa. Então eu não tinha medo nesse sentido, mas eu tinha precauções. Então, assim, nunca pedi pra ninguém vir me buscar. Você sempre ia. Até porque se você odeia a pessoa, você pode simplesmente ir embora, né? É verdade, tem isso. Então eu já pensava nesse sentido. Então você sempre encontrava e tal, em Isso. jantares. E teve alguma coisa engraçada que aconteceu? O básico, né? Por exemplo, eu chegar e eu... Não, é sério. Aqui tem esse negócio de que ninguém senta um do lado do outro. As pessoas sentam de frente, certo? Aham. Pra conversar. É verdade, que eu... Nossa! E eu cheguei e, tipo assim, o moço tava sentado e eu fiquei esperando ele ir pro lado pra mim poder sentar. E ele, tipo, ficou olhando pra minha cara. Ele, qual o problema? E ficou um olhando pra cara do outro por um bom tempo, tipo... Aí até que eu desisti e sentei, mas ele não tava entendendo e eu tava tipo, moço, se mexe. Mas você sentou do lado dele ou na frente? Não, sentei na frente, porque não se tocou, não entendeu. É verdade, eles têm esse costume de sentar assim. Sempre na frente, sim. É. E aí eu lembrei na hora, depois do bom momento constrangedor, eu fiquei... Ah, é real, eles não sentam. E aí foi a conversa, foi de boa. Foi aquela velha coisa de sempre, né? É. Entrevista. Que é uma coisa que até hoje eu não sei me comportar. Porque quando você chega... E no começo era bem pior, mas eu ainda tô me adaptando. É como você cumprimenta as pessoas. Porque a gente já chega abraçando, dando beijo, fazendo todo aquele... E eles não, né? Eles estão tipo, olá. É bem isso. Você vai embora dando a mão, parece que você tá numa entrevista real. Então, assim, eu ainda tô... Até hoje. Eu espero os outros mostrar como é que eles se comportam pra mim poder me comportar também. Uhum. E aí, tipo assim, de todos os days que você foi, não deu em nada, porque você não... Porque eu acho eles um pouco muito centrados neles. Tem exceções, é claro. Conheci algumas pessoas legais, mas a maioria é muito sobre eles, muito sobre os Estados Unidos, muito sobre o que tá acontecendo aqui. E querendo ou não, eu sou de outro país, então... Você apreciaria se tivesse alguém assim? Pelo menos fingisse interesse, não precisa nem ser... nem mudar toda a vida, mas assim, ser aberto a conversar sobre outros estilos de vida e não só... Sobre outra cultura e tal. Mostrar um pouquinho de interesse, eu acho que, né? E não só, tá bom, querida, senta lá. Então... Mas não tem problema, né, amiga? No momento certo... Vai aparecer. Príncipe encantado cairá do céu para você. Aguardemos. Aí tá, passou esse período, e aí? O que mais aconteceu na sua vida no período do au pair? Daí eu vim pra cá, pra Geórgia. Uhum. E conheci outras amigas. Aqui Outra você cultura. provavelmente conheceu bastante amigas brasileiras, né? Bastante. Sim. Porque aqui é um dos lugares
acho que tirando New Jersey, é um dos lugares que tem a comunidade brasileira, tipo assim, bastante pessoas. Mas, novamente, as minhas primeiras contatos não foram com brasileiros. Ah, entendi. Eu já saí, Você já eu foi. saí com a comunidade, com o pessoal hispano. Primeiro, a primeira vez que eu saí foi com uma mexicana. Uhum. E aí ela me apresentou para todas as amigas que eram de outros países também, hispana. Depois conheci uma alemã, que também não deu muito certo, que essa era meio doida. E daí que eu fui começar a conhecer os brasileiros. E aí você saía bastante. Aí você começou a viajar mais aqui, depois que veio pra cá também? Ainda tava tava aberto, mas ainda tinha coisas fechadas. Então eu fui pra Nova York novamente pra realmente experienciar Nova York, mas tinha muita coisa que ainda não tava aberto. Mas aí eu comecei a voltar a viajar e aí eu fiz viagens bem legais. Amiga, eu cheguei aqui em 2021. A gente se conhece... Quando foi que a gente se conheceu? Foi por aí, não foi? Foi em 2000... mas eu tô pensando aqui um mês. Eu cheguei em setembro. Acho que a gente se conheceu em dezembro, mais ou menos. Nesse período você ainda tava no au pair ou não? Já tinha... Eu tava no au pair ainda. Tava no au pair ainda, não é? Foi quando eu me mudei pra cá, foi em 2021. E eu acho que as coisas já estavam... Mais abertas. mais abertas. Mais ou menos setembro, outubro, né? Sim. Eu lembro, e nessa época, você viajou bastante? Porque já tava um pouquinho mais assim, bastante naquele... Já tinha voltado a viajar. Quer contar como foi que a gente se conheceu? Pode contar. Você pode contar, vai. Eu quero ouvir a sua versão. Que eu tenho a minha, mas... Fala você É a sua. mesma coisa, eu acho. Não sei, vamos ver. Uma outra amiga nossa em comum, ela convidou a gente pra ir num show eletrônico. Que era do Vintage, eu acho. O nome do grupo. Era um grupo... Não era um grupo, é um cara... DJ. É um DJ eletrônico, né? Eletrônico. Of course. Of course, DJ eletrônico. Sim, e ele ia vir pra Atlanta e ela era apaixonada por esse DJ e ela queria muito que a gente fosse. E eu topei. Aí eu não conhecia a Adriana ainda. E aí a gente foi nesse negócio. E aí eu só fiquei sabendo que você ia no dia também. Foi essa... Eu era motorista designada da noite. Minha família tava viajando, por isso que eu tava com carro livre. E aí... Aí você veio de Alpharetta pra Kamen. Aí a gente foi com você, né? Eu e a... Que vocês moravam perto. E aí foi assim que a gente se conheceu. Foi a mesma versão, porque foi uma festa. Uma festa que tava eu e a Tamires assim, ó. O que a gente tá fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu tava passando mal nesse dia, eu tava com uma enxaqueca bem forte. Tipo, eu fiz tratamento, mas ainda tava melhorando. Sim. E aí, esse dia eu queria morrer. Não, e só lembrando que essa foi a minha primeira festa. Tipo assim, não vou dizer festa. Foi uma festa ou foi uma balada, sei lá? Era um show, né? Era uma balada, acho que foi o primeiro show eletrônico que eu fui. Aí eu tava super animada, porque eu gosto de música eletrônica. Só que o problema é, quando eu cheguei lá, meu irmão, eu vi aquele monte de gente, todo mundo junto, assim, aquela bagunça, e aí eu fiquei... O que eu estou fazendo? E foi a primeira vez que eu provei bebida alcoólica, que eu não gostei muito. Mas era um evento brasileiro também, né? Foi organizado... O DJ era brasileiro. Aí tava... Na verdade, vou ser sincera, tava uma vibe de quando a gente tinha, tipo... 17 anos, a primeira balada, assim, não tava muito animador. Cara, eu não gostei não, de verdade. Aí não foi depois, muito bem organizado. A minha cabeça tava doendo, porque a gente ficou bem perto da caixa de som, então o barulho tava insuportável. E aí, tanto que depois a gente pegou nossas coisinhas e ficou lá no banco, sentado assim. Ai, vamos esperar aqui a Sof voltar. E aí a gente vai embora.